Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Pedro Ivo e eu, juntamente com meu colega Carlos Eduardo, irei abordar nessa aula de hoje sobre o período pombalino, o período da educação pombalina, especialmente no território brasileiro. Para entender isso, precisamos entender a situação que Portugal se encontrava e o que propiciou para a chegada de Pombal ao poder. Vamos abordar, entre outros temas, sobre a história de Pombal, seu nascimento, sua trajetória e sua chegada ao poder como primeiro-ministro. Iremos também tratar sobre a situação da educação portuguesa frente à educação da colônia brasileira, o contexto político português, a situação da colônia brasileira, tanto econômica, e também vamos entender como funcionava a educação nesses dois locais, tanto Portugal quanto Brasil. Vamos posteriormente também tratar sobre a educação pombalina, suas reformas e suas consequências, e as consequências de suas reformas, bem como uma comparação entre a educação pombalina daquele período e a educação que vemos hoje em dia. Então, para começar, Sebastião José de Carvalho e Melo, conhecido mais hoje em dia pelo seu título da nobreza do que pelo seu próprio nome, nasceu em 13 de maio de 1699, em uma família da pequena nobreza de Portugal, visto que seu pai era capitão da cavalaria e um fidalgo como qualquer outro português. Na sua juventude, ele ingressou no curso de Direito da Universidade de Coimbra, muito por conta da influência de sua família. Acabou não gostando do curso e abandonou. Posteriormente, ingressou na carreira militar. Como cadete, chegou até a posição de cabo, mas acabou não se adaptando ao militarismo e também abandonou este ofício. Posteriormente, ainda na juventude, cursou Direito e História na Universidade de Canones e, aos 34 anos, graças à influência do seu tio Paulo de Carvalho, conseguiu um posto na Academia Real da História, onde lá ele redigia textos sobre a trajetória dos reis portugueses, estudava um pouco sobre história e também sobre a legislação portuguesa. Através da influência desse próprio tio, ele acabou em 1738 conseguindo o primeiro contato com até então o primeiro-ministro Dom João da Mota, que acabou o enviando para Londres como embaixador português na Inglaterra. Aos 39 anos, então, iniciava seu processo de carreira pública. Ficando 5 anos na capital inglesa, Carvalho e Melo teve como principal objetivo como embaixador a reconciliação do Papa Bento XIV e o Imperador austríaco Fernando I, que eles estavam tendo desavenças nesse período. Ele também conseguiu, através de isenções comerciais, como seu papel de embaixador, isenções comerciais para os comerciantes e negociantes portugueses que lá residiam, ou seja, residiam lá na Inglaterra. Fato é que Pombal se encantou pelo que viu na Inglaterra, viu uma sociedade liberal, progressista, culta e livre das chamadas amarras da religião, muito diferente do que se vê em Portugal, com os jesuítas e o clero, com a própria religião sendo bastante influente, tanto no âmbito político quanto no âmbito econômico, entre outros. Importante também ressaltar os relacionamentos vividos por Pombal na época, que a essa altura ele já havia se casado, e foi o que levou posteriormente ele ao título e às posses que ele tinha até chegar ao poder. Aos 23 anos de idade, ele se casou com a viúva da alta nobreza, Dona Teresa de Noronha e Bourbon, Mendonça e Almada, de 34 anos. A família da mesma não concordava com o casamento dela, justamente pelo fato de Carvalho e Melo ser um completo desconhecido da baixa nobreza. O casamento deles dois se estendeu até meados de 1739,
quando ele ainda estava em Londres e ela veio a falecer, deixando assim suas propriedades, sua herança para seu marido. Continuando assim sua trajetória, em 1740 ele entrou para a Real Society, que é basicamente uma instituição que visava a promoção do conhecimento científico da época. Em 1745, ele retornou a Portugal e, graças ao seu bom trabalho como embaixador português na Inglaterra, ele acabou sendo enviado para Viena, na Áustria. Em Viena, na Áustria, ele, aos 46 anos, se casou novamente, dessa vez com uma austríaca chamada Dona Eleonor Ernestina, conhecida posteriormente como a primeira Marquesa de Pombal, uma dama da corte da alta nobreza austríaca. É assim que se promove a conjuntura política de Portugal até a chegada de Pombal, que eu vou citar aqui. Em 1750 ocorre a morte do rei Dom João I, ou Dom João V, e seu filho, José I, é então coroado rei. José I era covarde e ele não queria deixar sua vida de óperas e caçadas de lado em detrimento de sua vida para se adentrar em meios políticos, burocráticos. Ele não queria isso e acabou nomeando Carvalho Melo para o cargo de ministro de Portugal. Ele tinha o aval de sua mãe, Maria Diana da Áustria, amiga muito próxima de sua até então esposa, Dona Leonor. A nomeação de Sebastião Carvalho de Melo para a função de secretário de Estado em Portugal aconteceu no contexto do reformismo ilustrado, conhecido também como despotismo esclarecido. O reformismo ilustrado, basicamente, foi um movimento de reformas realizados por Portugal com o objetivo de fortificar o reino. Havia um desejo de implantar essas reformas muito antes, desde o fim da União Ibérica, quando os gestores portugueses identificaram que haviam fraquezas no reino e elas precisavam ser sanadas. O reformismo ilustrado, como o próprio nome sugere, é muito baseado no iluminismo, que circundava toda a Europa no período. Ele buscava aplicar a gestão atual do Reino de Portugal, visando assim o seu fortalecimento. Inspirados pelo iluminismo e até então situação catastrófica que Portugal passava, muito por conta tanto das catástrofes naturais que foram vividas durante o terremoto de Lisboa e os incêndios que ocorreram na capital, levando à morte de milhares da sua população. O caráter nada progressista de Portugal, muito influenciado pelos jesuítas na alta nobreza, os altos gastos da coroa, fizeram com que Portugal, que dependia sobretudo da economia de suas colônias, especialmente a do Brasil e de outras colônias como da África e da Índia, levaram a esse reformismo ilustrado, que visava sobretudo então realizar mudanças, tanto no âmbito econômico, político, na gestão dos territórios ultramarinos de Portugal, ou seja, dos territórios fora de Portugal, ao longo do Oceano Atlântico, entre outras, como o próprio Brasil, por exemplo. Durante esse período, na gestão de Carvalho Melo, também houve tentativas de realizar um aumento da concentração de poder, tanto para o ministro, ele mesmo, Marquês de Pombal, quanto para o próprio rei de Portugal, Dom José I. Grandes objetivos foram perseguidos durante o reformismo ilustrado, sobretudo na gestão de Carvalho Melo. Alguns deles foram a necessidade de reduzir as fraquezas do comércio português em relação à Inglaterra, o aumento da arrecadação da colônia e a melhoria do controle da metrópole sobre a colônia. Fato esse que
era de extrema importância para Portugal, já que sua economia era sobretudo baseada na economia da sua colônia. O aprimoramento da qualidade dos itens produzidos na colônia também era de suma importância, a repressão do contrabando de mercadorias e a melhoria da administração colonial. Fato este muito importante. Então, pessoal, ainda ao meio ao processo de reconstrução promovido pelas reformas e as consequências de lidar com a catástrofe natural ocorrida com o terremoto de Lisboa, em 3 de setembro de 1758, a carruagem do rei Dom José I é alvejada quando esse voltava da casa de um dos senhores da família de Távora, da alta nobreza de Portugal. Para entender isso, precisamos também saber o que se passava com Dom José I e o porquê ele foi para a casa dos senhores de Távora. O rei era casado com Maria Vitória de Bourbon, princesa espanhola com quem ele possuía 4 filhos. Ele também tinha um amante, Teresa Leonor, mulher de Luís Bernardo, e esse Luís Bernardo era herdeiro da família de Távora. Muito acredita-se que a motivação do atentado foi justamente a descoberta disso. Fato é que ao até então ministro Marquês de Pombal, esse foi um pretexto perfeito para ir de encontro à alta nobreza com quem ele já tinha inimizades, prendendo a família dos Távoras e juntamente com isso expulsando e prendendo os jesuítas aliados à alta nobreza de Portugal. Nesse período, uma parcela muito grande de jesuítas e nobres portugueses foram mortos, torturados e expulsos. Suas terras e seus bens foram confiscados e uma série de outras medidas foram tomadas para que os nobres restantes fossem meio que avisados. A família dos Távoras e os jesuítas servissem de exemplos para o restante das famílias da alta nobreza. O desfecho do chamado Processo dos Távoras culminou na execução cruel dos fidalgos da alta nobreza, muito provavelmente por causa das motivações políticas do Marquês de Pombal. O Marquês de Távora, pai, Francisco de Assis, sua esposa, a Marquesa de Távora, mãe, Dona Leonor de Távora, o Conde de Altoguia, o Jerônimo de Ataíde, genro dos Marquês de Távora, o Duque Aveiro, José Mascarenhas, considerado a cabeça da conspiração dita pelo Marquês, estavam entre os membros da alta nobreza executados num patíbulo em Belém, especialmente para o evento, ocorrido em 13 de janeiro de 1759. Esse período da gestão de Carvalho e Melo ficou conhecido como o Terror Pombalino.